duas pessoas repondo o módulo com Suzana e Walter. Liceia e Melissa. Essa turma? Uhum. Boa noite, pessoal do YouTube. Abriu? No YouTube, sim. Agora vamos abrir no Instagram. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e boa noites. Ai, ai. Boa noite. Você gosta, né, Pedro? Gente. Peraí, tá ligando o Instagram. Tasso chegou, Pedro? Que a gente não tá vendo. Aqui para mim não está aparecendo, não. Deixa eu ver. Não, ainda não. Já tá no Instagram, tá? Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal. Olá, bem, Pedro? Tudo jóia? Tudo bem. Você tá Estamos ainda sofrendo né, tá Marcinho? na praia, né, Pedro? Estou aqui descansando um pouquinho. Não sei do que eu tenho que descansar, porque cansado também não estou. O pessoal está falando que está cansado de não poder abraçar, de não poder se reunir. O cansaço é só esse. Ó, peraí, Tasso tá ligando aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Ô, gente, vai conversar. Pedro, enquanto eu vejo o que está acontecendo com o Tarso, você vai contando para nós sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre fenomenologia, mais especificamente fenomenologia nas constelações. O Hellinger, Bert Hellinger, coloca, né, no início dos livros, eu não lembro se era do Ordem ou da Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, né, que esse trabalho tem a fenomenologia como ponto de partida. E ele diz apenas que a fenomenologia é um antigo método filosófico. Ele não entra muito no mérito de descrever essa fenomenologia, né? Mas a gente percebe, estudando essa fenomenologia, como o trabalho do Hellinger está inteiramente impregnado da atitude fenomenológica, do método fenomenológico, além do sistema. Né? É verdade que ele, muitas vezes, parte do sistêmico, inclusive fazendo predições, né? Fazendo generalizações, que é o que se faz quando a gente trabalha de um modo mais positivista, né? O sistêmico positivista. Mas ele também tem essa pegada fenomenológica, a gente vai falar disso hoje. E o Tarso está chegando. Começou a aparecer aqui também. Ver se ele consegue conectar. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Está Oi, entrando aqui. Provavelmente está com a internet ruim. Mais fraquinha. Não chegou não, Pedrinho. Vai demorar mais um tiquinho. Vai não, a gente vai conversando. Então, Suzana. Então, legal também a gente apresentar, né? E a Suzana, o Walter. A Suzana e Walter podiam se apresentar, a Márcia. Eles estão aqui esse fim de semana em Belo Horizonte, aqui nos estúdios do Imensa Vida. Colibri Estúdio. Porque eles vão dar um móvel esse fim de semana, né? Então vieram de carro, cumprindo todas as normas de prevenção aí dessa coisa de Covid. Mas chegou aqui, já avacalhamos tudo, já abraçamos. A gente também estava com saudade de abraço. A
gente estava com saudade de abraço, assim, cansado de não abraçar. Tá, mas então São Paulo, né, está representado aqui por nós, né? A Márcia também, que é paulista, agora morando aqui, né? E é uma alegria a gente poder estar aqui. Muito bom. Vamos falar com a Marilis que esse aqui é o verdadeiro café com leite, né? Aqui é que é café com leite, é Minas e São Paulo. Marilis, perdeu sua live, agora é nós, café com leite. Olha o Tássio, parece que está chegando. Eita, você está no escuro. Nossa, não tem luz lá. Tasso! Acende o lampião aí. Pedro, mas enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi um questionamento essa semana. Sim. Acho que não partiu só dessa pessoa, acho que muita gente também tem esse questionamento, né? Confunde um pouco o psicodrama com a constelação, porque o psicodrama também trabalha no campo fenomenológico, mas a grande diferença é a postura do terapeuta, né? Porque no psicodrama ele é muito ativo, ele é diretivo, e não é isso da constelação, né? Eu conheço pouco do psicodrama, mas pelo pouco que eu li, tem todos os elementos realmente de uma peça de teatro, né? A gente tem o staff, tem o diretor, né? Tem os atores, o script, né? Tem todo... Só que você vai saber falar melhor do que eu. O que se passa dentro do... Qual é o script, né? Que é passado dentro do psicodrama. Sim. Então, acho que o que a gente tem que falar, que a grande diferença realmente é a postura do terapeuta, né? Nos dois trabalhos. Exatamente. As lives que a gente vem falando, né? Os aulões, principalmente com o Mo, que ele é o mais fenomenológico de todo mundo, né? Menos sistêmico e mais fenomenológico de todo mundo, né? A gente vem falando muito disso, mãos vazias, o terapeuta que não interfere, o olhar do amor, é o amor que olha, não é o terapeuta que olha. Tudo isso é a fenomenologia sendo levada à sua máxima coerência, né? É uma coerência que talvez nem mesmo o Sartre, nem o Russell chegaram, né? O Russell foi quem fundou a fenomenologia. Depois teve o Heidegger, que era seu discípulo, né, que continuou num caminho muito diferente dele. E tem o Sartre, do existencialismo, que resgata o que o Russell vinha fazendo e vai adiante. Porém, parece que o Hellinger, ele foi quem levou ao máximo da coerência, né, dessa atitude fenomenológica e veio desembocar nisso, né, que é o nosso trabalho com as constelações hoje, assim, né? Apesar dele não ter se desgrudado da atitude sistêmica, não da atitude, não, mas do background sistêmico, né? Da sistêmica como pano de fundo, né? O Hellinger não larga a sistêmica, né? Mas quando ele atende, em momento algum, ele atende sistemicamente, ele atende fenomenologicamente. E aí o sistêmico se revela ali, né? Se revela do jeito que é, né? Eu costumo dizer muito assim, quando você vê que você está se sentindo maior do que a sua mãe, né? Por exemplo, você percebe isso, a constelação te mostra isso. Tá bom. E agora, como é que eu vou voltar para o meu lugar? Será que é simplesmente baixando a cabeça e dizendo: eu honro você, mamãe, você é grande, eu sou pequeno? Será que isso basta, né? Será que o terapeuta virar e falar assim: olha, você está se sentindo maior do que a sua mãe, você tem que reverenciar ela, faça a reverência. Né? Será que isso realmente vai trazer uma liberação ali? Né? E é isso que eu vejo assim, uma coisa é aquela de usar a constelação como um método de diagnóstico sistêmico para você ganhar um mapa, né? Um mapa do caminho que vai mostrar o que está errado, onde você precisa acertar,
e depois ir trabalhando isso na vida, muitas vezes com um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento terapêutico, né? Ou você ali no campo, no meio da constelação, fazer uma atitude nova, fazer algo novo, e novo no sentido fenomenológico, ou seja, novo é aquilo que nunca existiu antes. Então, seria uma atitude que a pessoa nunca fez na vida, né? Então, tem esses dois tipos, né? A constelação já existia antes do Hellinger, como essa coisa de ganhar o mapa, né? O Hellinger vem, continua contribuindo com os mapas, mas traz essa possibilidade de que o campo se abra para um novo movimento. E essa possibilidade surge a partir deste olhar que se direciona inteiramente para o cliente, inteiro, né? Que não tem nenhum traço do terapeuta misturado naquele olhar. Está tudo ali na frente. É muito bonito de ver isso, né? De ver quando acontece, é sempre uma surpresa, é sempre algo que nos surpreende, assim, a todos, né? Não só o cliente, as pessoas presentes, mas também o terapeuta. Então, assim, para introduzir é isso, essa atitude, né? Essa atitude do Hellinger. Belíssima. Acho que a gente pode ir discutindo e trazendo exemplos, né, para ficar uma coisa bem, bem viva aqui, né? Para não virar também essa coisa acadêmica, né? Fenomenologia. Nossa. Boa noite. Finalmente consegui entrar. Estou aqui na casa do vizinho roubando a internet dele. Isso também é fenomenológico, hein? Sem ele saber. Suzana e Walter, vocês passaram aqui em frente hoje, não vieram tomar café, né? Faltou aquela ligação, né? Com certeza Então, participaríamos aí. eu gosto de pensar, eu gostei muito de ouvir o Pedro, mas eu quero trazer um outro quadro. Uma vez mediram o sangue de uma pessoa sensível a açúcar, a glicose, e quando essa pessoa comia, imediatamente subiam os índices de açúcar e tudo mais, né? E deram para essa pessoa um pãozinho, uma bolachinha uma bolachinha com requeijão. E na hora que ela colocou o requeijão na boca, subiu o teor de graxa, o teor de glipídios, licídios, tudo que tem no requeijão. O sangue já começou a apitar, certo? E aí pararam o experimento e falaram para ela assim, olha, o que você está comendo aí é serragem com aroma artificial do requeijão, não tem tudo que você imaginar, menos requeijão nesse requeijão. Então a pergunta é, por que sobe o lipídio? Por que sobe o glicídio? Mesmo quando a gente não come nem lipídio nem glicídio, mas pensa que está comendo. Vocês estão entendendo? Entendeu, Barra Vieira? É porque existe um registro que leva a sério tudo. Ele pensa que tudo é sério e tudo é verdade. O nosso registro interno, ele não está... Quando você fala, imagine que você está diante da sua mãe e fale para ela, mamãe, você é maior, eu sou menor. O que acontece no registro interno é realizar a mãe está ali presente, a mãe é maior, e eu sou menor. Então, quando a gente trabalha o fenomenológico, da porta do coração para fora, do cérebro para fora, que a gente está vendo que o cérebro é coração, né? Da porta do cérebro, coração para fora é fenomenológico. E da porta do coração para dentro é tudo verdade. Você vê a imensa responsabilidade que a gente tem em fazer uma constelação, que é colocar a pessoa
para ativar o mecanismo, o sistema dela de localizar e viver verdade. Compreende? Então, o Heidegger, quando eu estudei filosofia, foi quem mais gostei dos existencialistas, né? Tinha Kierkegaard, que é um filósofo, poeta, que era maravilhoso, mas sem dúvida que o Heidegger ele bebia aquela sequência do vir a ser. Ele chama de vir design. O vir a ser significa que alguma coisa venha a ser, acontece, vem a ser, que é justamente isso que nós estamos falando. Quando a gente realiza uma ideia, nós estamos realizando mais do que uma ideia. Nós estamos realizando um campo. Não é Suzana, não é Barra Vieira, não é Alexia. Cadê a sua vozinha, Walter? Minha vozinha está no céu. Isso é que você pensa, neto ingrato. A vozinha sua está aí do seu lado, é isso mesmo. Mas o sangue português só mais alto agora. Vocês cansam de fazer piada em português, então o português aqui está fazendo sempre piada, mas assim, é inato. Mas, voltando ao assunto, né, da fenomenologia, né, e quando o Pedro falou, né, será que isso, na hora de você falar assim, você é maior que eu sou menor, né, será que isso realmente vai surtir um efeito, né? Eu penso assim, que nós estamos trabalhando no campo de informação de um sistema, né? E toda vez que a pessoa modifica essa informação no sistema, isso introduz nas pessoas atinentes àquele sistema aquela mudança. Então, muitas vezes assim mesmo, não vai ser instantaneamente ou vai ser instantaneamente, né? A hora que você ressignifica, não, eu sou menor, né? Você é o maior, mas será? Sim, mas você jogou essa informação, né? E a gente pode, né, começar uma discussão também nesse sentido, né? Nesse viés aí, que são novas informações que a gente está colocando no sistema. Agora, e você, Alexia? Fala, Pedro. Desculpe. Só assim, quando a gente faz isso, então é o terapeuta jogando a informação, percebe? É o terapeuta plantando a semente daquilo que ele vê correto sistemicamente. É muito diferente você olhar e dizer assim, olha, eu preciso que esse cliente se veja menor do que a mãe, então eu vou pedir a ele para dizer a frase. Você é maior do que eu, mãe. Isso é o terapeuta fazendo o que ele vê como correto, né? Agora, se você vê que ali, por um novo movimento desconhecido como né, como a verdade entra no campo e, de repente, você vê que o cliente já está vendo a mãe maior, então você pode pedir a ele para dizer isso. Manifestar. Verbalizar isso. Ele vai olhar e vai dizer naturalmente, mãe, você é maior. Mãe, você naturalmente vai surgir um movimento de uma reverência sem que o terapeuta peça. Exato. Naturalmente o movimento acontece. Vou dar um exemplo. Teve uma moça que veio constelar comigo e disse que queria trabalhar compulsão alimentar, né? Uma gordinha veio. Era uma gordinha. Era um curso grande. Oi? Era uma gordinha. Piada. Continua. Estava no caminho. Então, aí, no meio da constelação, bom, eu poderia ter ido lá no construto sistêmico, poderia ter visto lá, olha, come demais, compulsão alimentar, tá ligado a comer a mãe, etc, etc, né? Não, parei e fiquei com ela. Isso numa constelação online, hein? Online. Fiquei com ela. Vai lá, fica em pé aí.
Bom, como que você está se sentindo aí? Certamente tem uma outra pessoa, né, que está, uma outra você que está olhando para essa que corre, né? E vamos olhar como é que estão essas duas você, né? Ela ficou de um lado, depois ficava do outro. De repente, gente, eu não vou conseguir fazer porque eu estou segurando o celular, mas ela começou a se abraçar assim, ó. Só que se abraçar de um jeito que parecia uma camisa de força, ok? Então, nesse momento, eu disse para ela, você está usando uma camisa de força? E aí ela acordou e falou assim, sim, estou usando uma camisa de força. Sabe? Então, olha o caminho que a coisa foi tomando, né? E aí, de repente, pensei, então tudo bem, sinta-se amarrada aí na camisa de força. E aí agora experimenta o outro lado, vai para o outro lado. Ela chega para o outro lado, o corpo relaxa, solta da camisa e fala assim, agora olha para essa fulana que está na camisa de força, ok? E diga para ela, eu estou vendo você amarrada, estou vendo você presa, como se você fosse louca, como se você oferecesse risco para as outras pessoas. Nós precisávamos te prender, nós precisávamos amarrar seus braços para que você não fizesse nada com ninguém. Tudo isso, gente, é o que eu estava vendo ali. Isso não veio do invisível, isso estava visível. E é isso que é o fenomenológico, né? Ver o visível ali no momento. E ela foi dizendo essas coisas, gente. Foi dizendo essas coisas e aí começou a entrar a emoção, né? Começou a entrar em alguma coisa dentro dela que eu não precisava saber. Mas ela estava entrando, né? E quando ela volta para o outro lugar da camisa de força, sem uma palavra, ela começa a se soltar, e olhar para esse alter ego, né? Olhar para essa outra versão dela mesma, né? E não sentir mais resistência. Eu perguntava para ela, como que você está vendo a outra você? E ela descrevia, né? Ela me dava a informação, não eu colocava, né? Ela me dava a informação. E aquilo foi entrando num modo pacífico até que ela pôde abraçar essa outra, abraçar a si mesma e fazer esse abraço de verdade ali, né? Ela pôde se abraçar. Passado uma semana, eu sempre faço um retorno, uma semana depois, ela me falou que passou a semana inteira sem uma vontade de comer além do que ela come normalmente. Acabou a compulsão alimentar. Vocês percebem? Então, assim, havia algo ali. Como que eu ia chegar num ponto que a mulher era dada como perigosa, que tinha que ser presa, né? Em alguma informação dentro dela, isso estava ali escrito, né? Entende? Pelo caminho, pelo mapa sistêmico, não adianta. Eu poderia fazer um atendimento sistêmico sem problema. Não estamos diminuindo o atendimento sistêmico aqui. Estamos apenas mostrando essa atitude de olhar e acompanhar, né? Então, ela fez vários novos movimentos, sem que eu precisasse conduzir esses movimentos dela, entende? Ela mesma foi fazendo. E à medida que ela vai fazendo, eu vou ajudando a descrever, ajudando a dar voz aqui, né? Acompanhando. E certamente parece que esse olhar, quando alguém olha para a gente, sem querer mudar a gente, quando alguém olha para a gente desse jeito, parece que realmente abre essa brecha para que esse novo movimento entre, né? Isso é uma coisa assim que não é palpável para a gente descrever funcionamentos disso, até porque funcionamentos e propósitos funcionam dentro da dualidade, né? Dentro da mecânica, né? E isso certamente não é do reino dual, né? Isso certamente não é, do mundo das informações, das memórias, né? Isso é de outro lugar. Né? É esse o trabalho que a gente vem vendo, né? A gente vem experimentando e vendo acontecer diante dos nossos olhos. Ô Pedro, é uma coisa evidente. nós poderíamos, para as pessoas que estão vendo hoje,
que estão conhecendo o trabalho, ou já conhecem um pouquinho, estão conhecendo um pouco mais. Nós poderíamos dizer para essas pessoas, Susana, que o trabalho fenomenológico é a oportunidade da pessoa sair dessa dualidade, que é certo, errado, bom, mal. Deu certo, então tem o sucesso. Então, o sucesso só acontece pelo certo. O certo tem o errado, então sempre o sucesso é dual. Então, o que nós estamos falando, e eu queria que vocês ajudassem a formular, é que o fenomenológico é a porta de saída da dualidade para a gente entrar num reino infinitamente mais que tem mais sentido, infinitamente mais divertido, produtivo. É um reino que a gente poderia dizer o reino da amorosidade, ou de quem aprende que amor é ação. Amor não é sentimento. E quando você vê que amor é ação, acontece esse fenômeno que o Pedro fala, de ver, sem precisar projetar. Quando a pessoa vê que a amorosidade é um reino, é um jeito de viver, então ela pode ver a educação, né, Barra Vieira? Pode ver a educação a partir de um outro lugar. Pode ver o relacionamento a partir de outro lugar. E eu acho que é isso que vocês vão falar amanhã, não é mesmo, Susana? E adiantando assim, ó, acho que quando você fala em amor, existe uma grande confusão, porque a gente aprende o amor de preferência, de preferir algo em detrimento de outro algo, né? Mas esse amor não é o amor que engloba tudo, que está tudo dentro, e sem julgamento, nem bom, nem mal, nem certo, nem errado, é tudo. Sem dualidade, né? Que o Pedro está trazendo. E esse amor de preferência, geralmente, ele é aprendido, né? Porque a gente aprende na nossa família o que é preferência ali, né? Então, Fala, Barra Vieira. Eu ia complementar que essa ação, essa amorosidade, né, ela só vem, a gente só consegue compreender quando você passa a vivenciar. E para isso tem uma fala do Pedro, uns dias atrás, que ele fala assim, com certeza você foi olhada com muito amor. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, para a gente expressar essa leveza, essa graça, essa amorosidade, a gente tem que viver. Para viver, a gente tem que ser verdadeiro. Né? Então, eu acho que quando a gente está no sentido da verdade, não tem o sistema de crença, não tem o certo, não tem o errado, e aí vem aquela coisa do equilíbrio e a gente vai. Então, eu sinto assim. Né? E eu me vejo muito feliz. E fui muito bem olhada. Linda. Por isso, esse aprendizado sistêmico, que eu tenho muito amor por esse trabalho, e eu vejo assim, um grande avanço da educação nesse sentido. Né? Eu acho que é libertador. Né? E a gente consegue olhar para o outro, desde pequenino, sem julgamento, e sabendo que a gente pode contribuir, mas também a gente pode receber. Então, isso é muito importante.
Ô Pedro, nesse final de semana nós trabalhamos uma ideia chamada sagrado horizontal no módulo. Que sagrado vertical, quando é com Deus, assim, a gente já conhece bem, né? O sagrado inclinado, quando é o chefe mandando no empregado, também a gente conhece, né? O sagrado horizontal inclinado, quando é a gente mandando no cachorro, também a gente conhece, né? Quietinho, vai para casinha. Mas quanto a gente conhece do sagrado horizontal? Entre dois iguais, Walter. Entre duas pessoas que olham-se mutuamente e veem a qualidade, a preciosidade que está ali no outro e como é necessário para o grande movimento da vida aquela pessoa. E isso pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser um gênio, pode ser uma pessoa que nasce, pode ser uma pessoa que morre. Aquela pessoa é insubstituível na totalidade, no conjunto da vida, né? Então, quando a gente começa a praticar a tal do sagrado horizontal, Pedro, então, como que a gente olha para os filhos? Obviamente que a gente olha para os filhos com alguma ascendência. É impossível, porque a gente cuida, a gente viu nascer, a gente isso e aquilo, e a gente fala assim, bom, eu já sei como é que estraga, agora eu vou aprender como é que lida com o sagrado. Com o estrago, né? Como é que lida com o estrago? Hein, Alexa, o que você conta? A impressão que eu tenho... Faz um paralelo entre o fenomenológico e o sagrado. Não, a impressão que eu tenho, usando esse seu exemplo, é a história sempre das mãos vazias. É olhar para o seu filho de mãos vazias, sem saber o que é melhor para ele. E isso é fenomenológico, porque aí o que acontece? Esse ser desabrocha só pelo seu olhar. Como é que é? Esse sagrado horizontal, quando você não tem nenhuma ascendência, quando você não sabe o que é melhor, quando você não quer mudar nada, ali acontece o amor entre, né? E o outro ser desabrocha e você também. Parece que assim também deve ser a nossa atitude como terapeutas, né? Você falou, acho que é a frase fundamental, como terapeuta a gente tem que ser igual mesmo, a gente não pode querer ser maior que ninguém. É na igualdade, né? E foi muito bacana o módulo, eu estava aqui e nesse módulo que o Tássio deu no fim de semana passado, e ele viu a história da dupla fenda com esse sagrado horizontal. Fala aí, Tássio. Nossa, aquilo foi incrível. Não foi incrível? Porque, na verdade, essa dualidade que o Pedro está falando, que todos conhecemos, certo, errado, bom e mal, são sempre dois polos. E um polo sempre quer conhecer o outro. Como o Paulo Freire dizia, o oprimido, ele quer ser opressor, ele não quer ser livre. Se ele quisesse ser livre, ele não precisava ter rancor e brigar com o opressor. Ele simplesmente seria, porque nada impede alguém de ser livre, aonde a liberdade nasce. Então, quando a gente vê que esse joguinho da dualidade, inclusive muitos terapeutas dão conselho, né? Fala assim, você fez assim, faça assado. Ou seja, acabou de criar uma dualidade, sem ser certo e errado, mas é um par binário.
todo par binário ele é como se fosse o exercício o exemplo da dupla fenda. Então vem a totalidade e na hora que ela bate na dupla fenda, ela fala: eu não consigo entrar em dualidade. Aí ela fala: não consigo. Aí ela dá o modelo de interferência, ela faz o padrão de interferência. Ela não aceita fazer aquele padrãozinho das bolinhas atrás das fendinhas, entendeu? E aí, quando a gente viu acontecendo isso, além de curar a diarreia forte que eu estava tendo, mas na hora que eu vi acontecendo eu percebi o seguinte, que a dupla fenda não veio para trazer a física quântica, não veio para revolucionar a física, ela veio para revolucionar a psicologia, ela veio para revolucionar a terapia, fazer a pessoa sair da dualidade ou do par binário, que é o nome que nós estamos dando para a pessoa não pensar que dualidade tem oposição. Por exemplo, olha, eu tenho esse emprego ou o outro, qual que é o melhor? O que eu faço? A pessoa não está achando que tem o certo e o errado, ela só está polarizada, ela entrou num par binário, entendeu? Por exemplo, o nosso organismo ele é feito pelos 4 elementos, os códigos do DNA, que é A, D, T, D, A, G, né? A, T, G, A. Então, esses são pares binários. O nosso corpo é produzido por essa paridade. O tudo em nós é par binário. Mas o nosso coração não é par binário. O cérebro-coração é a chance que a gente tem de sair desse par binário se a gente encontrar esse sagrado horizontal que nós estamos falando aqui. E o Pedro está trazendo uma coisa bem interessante, porque durante muitos anos as pessoas sempre achavam que a saída, que a filosofia ou que as soluções deveriam ser comprovadas e universais. E isso produziu o pensamento, por exemplo, do Hegel, que era universalista. Mas o que nós estamos vendo é justamente isso. O fenomenológico é como fala também o Jung, é a receita da macarronada individual. Hein, Pedro? Como é que fica o Jung nessa história toda? De fato, trazer o indivíduo, né? Porque a gente pode olhar para todos os objetos do mundo com aquela consciência categorial, né? Para toda figura que eu olhar com 3 lados, então é um triângulo, né? Estou categorizando. Quando se trata de ser humano, é indivíduo, é singularidade. O sistema está presente, mas em cada indivíduo do sistema, o próprio sistema se mostra de uma forma totalmente singular, né? Então, eu vejo assim, o que aconteceu com o Russell, né? O Russell ficou viajando nos tipos de consciência categorial, intencional, né? E ficou trabalhando para tentar dar validade científica. Ele era um cartesiano, né? Ele era um matemático. Cabeção. Queria dar validade científica e ser respeitado na academia, né? O Heidegger queria colocar ideal. Ele queria colocar um ideal, um propósito para o homem, né? Algo divino. Então ele vai nesse caminho do ser aí, né? Do Dasein, né? Mas sempre com um propósito humano, assim como o Rudolf Steiner fez também, né? Nossa, nós temos um propósito, né? Uma evolução para seguir, né? E o Sartre, ele cai ainda, né? Porque o Sartre parece que ele vai mais longe do que o Russell estava propondo. Ele vê o que ele chama de consciência é o que a gente chama de ser, tá? E o que ele chama de ser é o que a gente chama de objeto aqui na escola linguagem.
amor. Então, quando ele fala da consciência, ele está falando desse olhar. Consciência é sempre consciência de alguma coisa. Eu estou sempre olhando para alguma coisa. Tem sempre algo no foco, né? Mesmo quando sou eu mesmo, esse eu se torna um objeto. Então, a consciência é sempre vazia. Ela é sempre uma atitude, ela é sempre um olhar. Aí você vê que o Sartre está, assim, muito próximo de ver Quase, né? quase lá, né? De ver a totalidade. Quase lá. Só que ele chega e ele não consegue desvencilhar de duas coisas. Uma, que as coisas do mundo têm substância real e própria, né? E a segunda, que por mais que ele diga que o eu, que o sujeito está fora de si mesmo, o sujeito está fora da consciência, sendo que a consciência é apenas esse olhar, né? Pô, se a consciência é um olhar e o sujeito está fora, quem é que está olhando, né? Quem está olhando? Vocês percebem? É esse o ponto onde o Hellinger vai adiante. Quem está olhando é o amor. Quem está olhando é a totalidade. Quem está olhando é a verdade. Mas o Sartre, ele faz que desvencilha disso, mas não desvencilha. Tanto que a máxima dele é: o homem está condenado a ser livre, né? Como se a liberdade estivesse no eu, estivesse no sujeito. E liberdade nunca está no sujeito. E isso dá para ver, gente. Isso não é invisível, isso é visível, isso salta aos olhos, né? O eu nunca é livre. Tasso estava falando dessa polarização, né? Desse dipolo, né? E o dipolo fundamental é o próprio eu. O eu é a separação entre Isso. o que tem fora. O eu é a dualidade. O eu é a raiz de todas as dualidades. E é no eu que se encontra todas as informações sistêmicas, é no eu que se encontra toda a memória de vida, é no eu que se encontra tudo isso. Nessa noção de ser alguém separado. Essa noção de, ó, tem eu e tem o Tarso. Mesmo quando eu digo, nós dois somos horizontais, nós somos iguais, ainda assim tem eu e o outro, né? Então, quando o Hellinger traz a atitude dele, né, a gente vê que ele pega até onde o Sartre tinha ido e, sem ficar se preocupando em escrever sobre isso, ele faz isso. O que ele faz? Ele deixa que o olhar se direcione inteiramente para o outro. E assim, o próprio eu dele, o eu do Hellinger, vai diminuindo, até que não exista mais ali no campo. Até que exista apenas esse olhar para o cliente. E quem é que está olhando? Quem está olhando? Alexia, quem está acompanhando essa conversa já pode entender que nós estamos mudando o horizonte fenomenológico para o horizonte fenoamorológico. Fenoamorosidade, mais do que a fenomenologia. Então, Alexia, você acha que quem acompanhou essa conversa pode entender que o trabalho que acontece no ano de 2020 com constelação só pode acontecer porque houveram tantos outros trabalhos sistêmicos na década de 2010, na década de 90, no ano de 1953 com Moreno, passando pelos os filósofos. Você entende? Será que quem está vindo hoje consegue perceber que os afluentes da constelação são a física, a filosofia, a ciência, a medicina? Será que consegue perceber que tudo isso é reunido por uma força fenomeno-amorosa? Amorosa.
Diria Que apenas você- amorosa. É isso mesmo. O que você acha, Suzana? Eu acho que essa visão a gente poderia ter em tudo, facilitaria muito a nossa vida, saber que a gente só está aqui agora podendo olhar para isso dessa forma, porque muitos já estão olhando faz tempo, né? E agora a gente está nesse degrau, sobre o ombro deles, né? Em tudo, não só na constelação, mas eu acho que em tudo. Isso, é. O E Pedro pegamos hoje... a carona e vivemos, né, gente? Não é? Pegamos essa carona e vamos viver tudo isso. Então, a carona é não ficar naqueles pares binários de Sócrates e Platão, Santo Agostinho, São Tomás, Heidegger, Hegel, é sair desses pares binários. Vocês estão compreendendo? Inclusive, o pensamento do Steiner é muitas vezes interpretado como um novo aristotismo, um novo aristotélico, como se ele fosse de novo um par binário, que é aquele que vai definir, cagar a regrinha. E daí vem o outro que vai contradizer. E sempre que Olha a que gente espetáculo! né? Desculpa te interromper, tá? É só por favor. Sempre que a gente coloca finalidade, a dualidade está instalada. Tá, a entrou. finalidade é ponto A e ponto B, né? Então, se a gente olha, a gente pode olhar para todos que nos precederam até hoje e sermos muito gratos, né? Mas colocar da finalidade faz a separação entre nós e eles. É como se a gente dissesse assim, o rio desce a montanha porque ele precisa chegar ao mar. Não, ele vai porque ele vai descer. Vai. Vai porque vai. E nós recebemos, agradecemos e vamos adiante, vamos andando para frente. Mas é claro... Alexia, o Rio do Imensa Vida, nesse fim de semana, chega em qual praia? Vai chegar num monte de praia. Em vários lugares. Conta a programação. Programação vem a turma de Montes Claros, Vitória da Conquista. Olha a quantidade de mar, hein? Vem a turma de Minas Gerais, de Lagoa Santa, Lavras Novas, com Suzane Walter. Vem a turma... eu acho que são 8 turmas. A Suzana já está preparada para falar em mineirês? Está quase. Está quase. Nós estamos dando vinho para ela aprender. Ô, Suzana, tem que soltar uns uai, só. Se for só isso, não tá. O problema é deixar de falar forte. Ai, gente. Que mais, Alexia? Que mais? A semana que vem a gente vai ter algumas conversas sobre o aprendizado. A gente vai ter também algumas conversas sobre fenômeno. Pedro vai dar um curso em parceria com a Imensa Vida. Oh, beleza. Isso. Sobre esse assunto. Mas o Pedro tem que tirar essa cara de Bin Laden para dar o curso. Mas, ó, falando em fenômeno, qual o fenômeno que a gente está vendo entre os moços hoje? É o retorno da barba. O retorno da barba. Segunda-feira tem Tira Dúvidas com o Tarso. Não se esqueçam. Oba. Várias pessoas hoje perguntaram. Tem Tira Dúvidas com o Tarso e com Letícia. Ô, Alexia, pode convidar todo mundo para tirar dúvida? Pode. Oba! Vamos colocar o link às 7 horas da noite no
Instagram do Imensa Vida, né? Isso. Quem quiser, vem. Vai ser bom tirar dúvida. Cada um Ou tira trocar uma dúvida. Nós vamos colocar o link, então, às 6h30, porque o Tira Dúvidas começa às 7h. Aí, Ô, quem Walter, quiser... Oi. você conhece aquela piada do português que estava no Ave Maria. bonde e tinha uma goteira bem em cima dele? Só tinha uma goteira e ele de baixo pingando na cabeça dele a goteira. Aí o motorneiro falou: o senhor não quer trocar de lugar? Ele falou: com quem? Pensei que ele falou, ô raios! Então, a nossa aula não vai ser troca dúvida. A pessoa entra com uma dúvida e troca por outra. A gente vai tentar tirar a dúvida. Tirar a dúvida, ficar sem dúvida. Pedro, adorei a sua apresentação, adorei a dedicação e a linguagem tão amorosa que você traz. Que bacana, que delícia. E também ver essa trinca de ouro de Bauru, aqui presente em BH, das minas, as montanhas, né? Suzana, de volta na casa, 7 anos, né? Se passaram. Exatamente nesse lugar. Nessa sala. É isso aí. Delícia. Bom trabalho para vocês também amanhã, viu? Muito obrigado. Nós vamos estar acompanhando. Pedro, você, por favor, tem as palavras para fazer a conclusão. É uma coisa que eu gosto de ver, é assim, a verdadeira pergunta é aquela que a gente faz sem esperar saber a resposta. E quando a gente faz uma pergunta aguardando saber a resposta, nós não estamos perguntando, nós estamos fazendo uma solicitação de informação, uma solicitação de resposta. E aí, o que vai acontecer? A nossa mente vai procurar na memória, vai procurar nos bancos de informação que ela tem, vai te dar algo já mastigado, pronto, né? Algo já fechado. E se ela não encontrar, ela vai inventar algo para te entregar, porque a mente nunca fica sem entregar nada, né? Ela sempre entrega. Agora, quando a gente faz uma pergunta sem esperar saber a resposta, aí sim a gente olha para aquilo que a gente está interessado. Então, para todo mundo que atende constelação, para todo mundo que atende, que olha para outro ser humano, né? Olhe e veja que quando você pergunta, né? Quem é essa pessoa que está na minha frente? É possível viver uma vida plena? E olha para isso. Olha, pergunta. Quem é? Quem é essa pessoa? E olha. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é já tentar saber quem é a pessoa antes de olhar. Quando a gente fala é possível viver uma vida plena e olha para a Márcia Barra Vieira, a resposta fica mais próxima. E hoje diferente, né? Olha lá, sumindo os cachinhos também. Diferente, florescente. Da família Imensa Vida. Gente, delícia de conversa. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Alex, Obrigada, tem mais alguma coisa? Obrigado. Beijo! Beijo. Alex, tem mais alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo bem! Um beijo para todos. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedro faz a barba. Bin Laden. Mr. Bean. Ela tá até comportada agora, viu, Walter? Né? 3 dias atrás você ia assustar. As crianças aí vão começar a arrancar disso.
Obrigada, viu, Pedro? Isso é para esconder o meu queixinho de beta. Não tem jeito, não. Um beijo para você, queridão. Dá um beijo na Bruna, nas meninas. Tá bom. Aproveitem aí, viu? Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.